Eu vou falar um pouquinho do tema de hoje, que a gente vai abordar com o Mário. Eu queria pontuar a experiência do Mário nesse assunto, e por isso eu convidei ele, até porque é uma curiosidade que todos nós que gostamos de joalheria ou que trabalhamos com esse setor, a gente tem interesse de saber a movimentação de mercado e o que vai acontecer daqui para frente. É óbvio que a gente está numa situação atípica de comportamento internacional, inclusive que tem consequências no Brasil. Obrigada, Rose, Natália, Flávia, José, o Eduardo, o pessoal que está entrando aqui, Milene. Eu vou dar uma esquentada aqui na nossa entrada da live para vocês saberem um pouco mais sobre o Mário. A minha ideia com essa live é trazer mais informações para você que quer investir no ouro ou para você que trabalha com esse setor, para a gente trocar uma ideia sempre e saber exatamente quais são os rumos aí do mercado. O Mário tem muita experiência nesse assunto. Oi, Flávia. Oi, Mari. Tem bastante gente entrando. Então, eu vou ler um pouquinho aqui da história do Mário. O Mário é formado em comércio exterior com MBA em empreendedorismo na Business School de São Paulo. Ele atua no mercado joalheiro desde 99 e foi representante de vendas de várias marcas do setor, então ele tem bastante experiência realmente em mercado joalheiro, né? O Mário prestou consultoria de gestão de marketing para lojistas brasileiros, foi diretor da Associação de Joalheiros do Estado de São Paulo, a GESP, que eu também já sempre estou em contato com eles lá para pegar as informações. E desde 2011 coordena o departamento comercial da Reserva Metais, que é a empresa que ele também está trabalhando home office como a gente hoje. Ele é diretor da NORO, Associação Nacional do Ouro, suplente do Conselho do IBGM, Associação Brasileira de Gemas e Metais, e responsável técnico pelo curso de UANIR em Joias, Design e Negócio no IED, onde eu também dou aula. Então, Mário, estou muito feliz que você topou o meu convite. A gente vai conversar um pouco hoje sobre toda essa movimentação de mercado. Bem-vinda a SPMix, está aqui, Biane, Manuela, Ale, Dimitri. Vou esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Mas a minha ideia com essas lives é sempre trazer pessoas do mercado. Eu acho que a ideia como comunicadora, como uma pessoa que trabalha com comunicação, com direção criativa, é trazer informações para vocês. O Mário já está por aqui, eu vou convidar ele agora para a gente começar. Vamos ver como que... Oi! Oi, gente. Oi, Bianca. Tudo bom? Bom? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ótimo. Tá bem. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Olha, o Wagner lá do Gênero Fluido está entrando, já tem umas meninas aí entrando. Acho que as alunas vão comparecer em peso para ver você, hein, Mário? Tô vendo a Fabi aqui. Oi, Fabi. O pessoal entrando, bacana. Legal. Eu acho que a ideia da gente hoje é conversar um pouco também, até para acalmá-las, né, Mário? Eu acho que muita gente está te perguntando o que está acontecendo, porque a gente teve esse aumento tão alto do valor do ouro nesse meio tempo aí de pandemia. É óbvio que o mercado já tem movimentações, a gente sempre se fala, e você vai me dando notícias do que está acontecendo. Eu acompanho muito isso do setor mais insider com você. E eu acho que a ideia dessa conversa é de justamente esse panorama que mudou tanto na pandemia, que valorizou, né, o ouro, mas ao mesmo tempo trouxe desafios para quem trabalha como joalheiro, para quem trabalha como designer, né? Então, eu queria que você falasse um pouco o que você está vendo, assim, para a gente começar a... Peraí que vocês precisam me ver um pouquinho melhor aqui. Deixa eu limpar a tela. Ok. Agora clareou. Clareou, né? Ótimo. Que bom que elas estão aqui. Bom, preço de ouro é sempre uma caixinha de surpresas, né? O preço de ouro, assim, todos os dias, todas as horas, todos os momentos perguntam qual vai ser o preço do ouro, o que vai acontecer com o ouro. É praticamente impossível você determinar o preço do ouro. Você tem dicas, você monta cenários, né? Então, geralmente você monta ali cenários, um cenário positivo, negativo e neutro, sendo que o cenário positivo e negativo depende em que posição do mercado você está, né? Se você está comprado ou vendido no jargão financeiro,
ou se você precisa, se você está estocado de ouro, se você precisa comprar ouro. Mas, respondendo a sua pergunta, por que o ouro deu esse incremento de preço? Basicamente porque o ouro, ele, antes de mais nada, é o espelho do medo do mercado, né? Então, quando você tem um mercado conflitado, um mercado com uma percepção de risco sistêmico muito grande, geralmente são dois ativos que são preferidos pelos investidores em se alocar, em se preservar. É a letra, o papel da dívida americana e o ouro. E por que o ouro chegou a essa ênfase, né? E aí vem uma questão técnica, né? Em função dos juros baixíssimos, né? E os juros no mundo estão caindo, a tendência é que continue a cair, né? Em função do Covid, de todo esse processo absolutamente caótico que a gente está vivendo. Então, como você não tem mais juros, você não consegue aplicar o dinheiro e com isso você ter os juros com retorno, então o ouro tem uma ênfase toda particular e ele passa a ter um lugar específico de preferência para que você possa se resguardar, para que você possa se manter de uma forma segura, economicamente falando. A gente pode dizer que é um commodity mais palpável, mais seguro no sentido literal também, né? Eu acho que tem também uma busca interessante, a gente até trocou uma ideia de umas matérias que eu tenho lido, até mandei para você, que desde que o mundo é o mundo, o ouro é um porto seguro nos momentos de crise, né? Então, também tem, eu acho que talvez um olhar assim, de comportamento de pessoas que gostam e que acabam comprando. Eu conversei com um amigo meu que mora na Alemanha, e uma amiga também, eles falaram que as pessoas normalmente compravam ouro para dar de presente para as crianças, por exemplo, como uma forma de primeiro investimento. Então, eu acho que acaba até para o consumidor final, que é o caso das pessoas que estão me vendo aqui, estão vendo você, também tem um olhar para isso, porque é uma coisa que não vai perder com a oscilação de mercado, né? Isso é importante, a sua colocação ela é fundamental para esclarecer uma coisa. Ouro, ele é semelhante a dinheiro, né? Ou seja, o dinheiro no seu bolso, ele não rende, correto? O ouro, então, ele não tem um rendimento dele próprio, ele tem uma valorização em função do câmbio, isso depende, obviamente, da dinâmica de cada país, mas o ouro, ele é, de forma inequivocada, um investimento a longo prazo. Ou seja, se você trabalha e você quer investir em ouro, uma coisa é se preservar no ouro, outra é investir em ouro. Se você quiser investir em ouro no curto prazo, as chances de você não lograr êxito é muito grande. Se você quiser se preservar, você tem o seu patrimônio e parte dele você quer alocar no ouro, que é uma commodity de fácil liquidez, ótimo. Se você tem a visão de investimento sempre é no longo prazo. Vou dar um exemplo histórico que eu gosto de dar, que é a questão do Warren Buffett. Ele não gosta do ouro, né? O Warren um dia disse o seguinte: o ouro você cava um buraco, você resgata o ouro, né? Você minera o ouro, aí você abre outro buraco, guarda o ouro, paga para a gente ficar vigiando o ouro, cuidando do ouro. Então, aí ele falou, pô, se tivesse alguém em Marte vendo um treco desse, ia ficar, putz, que maluquice é essa, né? Mas aí, olhando, fizeram um trabalho muito bacana, a TradingView que fez, depois se você quiser eu mando, inclusive, para você poder anexar, você poder até mostrar, é um gráfico onde mostra a evolução do ouro de 1999 a 19 de abril de 2020 versus o rendimento da Berkshire Hathaway, que é o fundo que o Buffett, o famoso fundo, né, que o Buffett administra. Então, ao longo desse tempo,
O buraco onde o ouro ficou enterrado rendeu 488,19%, enquanto a Berkshire Hathaway fez 344%. Ou seja, o nosso querido Buffett, ele não está assim tão certo com relação ao ouro. Uhum. E também tem uma coisa assim que eu acho que uma vez a gente conversando, porque é interessante para as pessoas saberem, tem muita gente de joalheria que também que me segue, também querendo compartilhar as informações, mas eu acho que é interessante ver como todas essas histórias que você me conta e que eu leio e que a gente às vezes troca ideia, é que todo mundo que arriscou investir no ouro teve bom resultado, de uma forma ou de outra, né? Isso é uma coisa que passa segurança para as pessoas. Eu acho que ao longo do tempo, à medida que a coisa for assentando, talvez isso se estabilize. Mas parece que teve um aumento que desde de R$90 foi para quanto o ouro hoje? Eu nem sei quanto está, mais de R$300 uma grama de ouro. É um aumento parado, né? Eu estou aqui com a minha bússola aberta, é um quadro que a gente utiliza na Reserva Metais, é um broadcast, onde eu tenho acesso ao preço do ouro, a onça lá fora, câmbio e bolsa. Hoje, o preço do ouro, à vista, né, que é o físico, fechou em R$308 o grama. Nossa. E a bolsa vendeu a 302,99, aproximadamente 50 quilos de ouro na bolsa, né, na B3. É assim, Bianca, o ouro no longo prazo, a tendência é única em função da própria carência do ouro, porque o que torna o ouro valioso, né? É a raridade dele e as características únicas dele de ser inoxidável, de ser maleável, preferidamente para a produção de joias, porém ele também é utilizado no eletroeletrônico, no mercado odontológico. Mas apenas complementando a informação técnica dos juros versus ouro, quer dizer, juros baixo, ouro irrelevante, você também tem a seguinte questão. Para você se proteger economicamente, você tem alguns ativos que são tradicionais. Por exemplo, imóveis, né? Então, você compra imóveis, você protege o seu patrimônio, além de ser um investimento. Acontece que o imóvel, a liquidez dele não é uma liquidez imediata e custa você manter o imóvel, correto? Ok. Aí tem obras de arte. Obras de arte funciona muito semelhante aos imóveis. Custa manter, existe toda uma parafernália para você preservar a tua obra. Diamantes, excelente, são pequenos, praticamente valor, né? Exatamente, não ocupam espaço, mas para você determinar o valor de um diamante é muito complexo, né? Tem lá o tal dos 4 Cs, né? É muito complexo, e aí a gente tem a realidade aí do diamante produzido no laboratório, né? Que veio meio tudo, né? Exatamente, que veio meio bagunçando esse mercado. Aí você tem o Bitcoin, né? E aí o Bitcoin ainda é uma grande incógnita, na verdade, né? As pessoas ainda não entenderam, né, o Bitcoin. E assim, você não tem referências, você não tem com que balizar, né? O Bitcoin, ele vai valorizar em que momento, de que forma, com que velocidade, né? O Bitcoin chegou a quase $20 mil, recuou para baixo de 10 mil, chegou a 3, enfim. É muito errático, né? E aí o que sobra? O ouro. Então... Mas para nós é cultural também, né, Mário? Aqui no Brasil. Você vê isso, aqui é cultural as pessoas terem já um histórico de relação de confiança com o ouro. Acho que também tem a ver com a nossa cultura, né? Mas você vê que é mais aceito no Brasil o investimento em ouro do que lá fora? Isso ainda é muito difícil, infelizmente. Aliás, até a minha empresa, enfim, todos os meus concorrentes, a gente faz uma meia-culpa em função disso. Não obstante, existe toda uma complexidade tributária envolvendo o ouro, né?
mas o acesso ao ouro é muito difícil ainda hoje para o consumidor comum, né? Mas nesses últimos 3, 4 anos, a evolução do consumidor vis-à-vis o ouro melhorou muito, de fato. A gente, para você ter uma ideia, a Reserva Metais criou o site de e-commerce em 2010, 2011, e o movimento exponenciou, mas mesmo exponenciado, ele ainda é muito aquém de um potencial efetivo. E o exemplo mais claro que a gente tem é a Bolsa, a B3, que foi fundada em 1986, e por curiosidade, o primeiro ativo a ser comercializado na Bolsa foi exatamente o ouro. Assim, também exponenciou a quantidade de ouro comercializada na Bolsa. A gente saiu aí de 2 anos atrás de 5, 10 quilos de comercialização de ouro por dia. Hoje, por exemplo, foram mais de 50 quilos. Né? Mesmo assim, é insignificante, Bianca. Só para ter uma ideia, na Bolsa de Nova York, Chicago, Londres, os movimentos são de toneladas, não são de quilos. Então, ainda existe um desafio para você que está nessas duas pontas da cadeia de conscientização e também, eu acho que de divulgação disso como um ativo. Eu assisti uma live da Érica Palomino, eu já citei umas 2 vezes aqui, que é aquela jornalista de moda muito conhecida, que ela estava falando sobre os fenômenos de comportamento que ela tem acompanhado na quarentena, que eu nem mais é quarentena, é pandemia, sei lá quantas vezes que a gente já está, mais de 100. E um dado que ela me deu muito interessante, porque eu procuro fazer nessas lives também, uma conversa para incentivar as pessoas a não desistirem do negócio delas. A gente vai entrar um pouco mais assim no final para falar dessa parte de design, mas um dado que ela me falou muito interessante foi que nos Estados Unidos aumentou muito o consumo de joia nos leilões online. Eles têm vários, eu acho que, medalhões persas lá online e as pessoas estão comprando como uma forma de investir num produto que dura mais tempo, um bem mais durável. Eu falo com um olhar aí até de produto. Por exemplo, eu escrevi uma matéria que depois tinha feito algumas lives com as meninas falando do novo look da cintura para cima, brincando um pouco com moda, mas depois a Ellie deu uma matéria que um dos produtos que não caiu à venda foram joias dos novos joalheiros, dos designers, justamente por eles serem menores e estarem muito bem posicionados na internet, e as pessoas quererem comprar, nesse momento que elas estão dentro de casa agora, um bem mais durável. E aí, óbvio que o desafio de buscar um design, de buscar uma peça que tem um valor agregado, na concorrência entre os joalheiros é um pouco maior. Mas esse sentimento de comprar uma coisa que é mais segura, eu acho que ele passa para as pessoas, né? E aí acaba para chegar nessa ponta que você está falando, né? Exato, você está... assim, você fez um resumo muito apropriado, inclusive em uma das turmas do IED, né, que eu coordeno, teve uma aluna que fez ela deu um depoimento muito impactante, né? Ela teve ali alguns problemas com Covid, ali no entorno dela, um momento muito difícil para o negócio, né? E aí ela falou, puxa, eu tô começando a repensar, será que eu continuo, será que eu sigo essa minha vontade de me desenvolver no mercado de joias, etc. Porque a joia, de repente, não pareceu ter o mesmo significado que tinha antes. Só que ela só estava vendo sobre um prisma, um aspecto. Na verdade, a joia, pelo contrário, nessa questão, e acho que tem uma palavra aí que está na moda, que é a tal da ressignificação, né? E dentro de toda essa ressignificação de vida, de rotinas, né, dessa coisa de trabalhar, essa maluquice de trabalhar em casa, né, e a gente está trabalhando, provavelmente você, eu e todos que estão aqui nos assistindo, pelo menos 5 vezes mais. E a joia, pelo contrário, eu acho que o significado dela, que é aquela coisa de trazer bem-estar, de se sentir bonita, de se sentir
com significado, etc., ela aumenta, potencializa. E aí, falando no ouro, que é o nosso padrão aqui, né? Porque isso na realidade é um papo à parte, né? O ouro traz para a joia a questão do valor, né? E valor, né, é diferente de preço, né? Isso eu falo para os meus alunos, eu brinco com a minha família aqui. Preço é uma coisa, é aquilo que custa a matéria-prima, aquilo que custa uma mão de obra, o que custam juros, e valor é aquilo que o cliente percebe de benefício, né? Sim. E quando você coloca o ouro na joia, sem dúvida nenhuma, o valor ele é fortalecido, né? Então, quando a gente fala em valor, é exatamente essa questão, a questão do ouro atribuir. Quem foi? Tem esse valor intrínseco, emocional e o valor agregado mesmo, essa construção de valor. Exatamente. Porque você compra uma joia, na verdade, né? E o ouro, ele só valoriza, diferentemente, por exemplo, de um ativo de um veículo, né? Que vai depreciando ao longo dos anos, né? Então, e eu tenho acompanhado, né, clientes joalheiros, né, que consomem ouro que a minha empresa vende, a preocupação, né, do preço do ouro, vendo a questão custo. Mas ele tem esse apelo de valor que agrega, sim, o emocional, né? Ele vem como um adjetivo, ele vem somando. E tem ali um movimento dentro da joalheria no sentido de começar a trabalhar a questão das ligas, né? O brasileiro tem a cultura que herdou dos portugueses do ouro 18 quilates, ou 750. Eu ia te perguntar isso. Está na minha pauta para perguntar sobre os novos olhares para esse ouro 10, ouro 14 aí, que algumas joalherias estão entregando, inclusive na matéria da Exame hoje também fala. Eu tenho algumas pessoas já me perguntando, e era uma das questões que eu ia te falar. Será que a gente vai conseguir olhar para isso? Então, eu acho que é a hora de quebrar paradigmas, né, de fazer diferente. Eu, por exemplo, eu encontrei soluções nesse meio do Covid que eu nunca imaginei que eu iria encontrar de uma outra forma. Então, o que está acontecendo a gente está saindo de uma área de conforto, a gente saiu dessa área de conforto, nós entramos num processo de crise, e nesse processo de crise é onde a gente exatamente tem a potencialização da criação e da busca de novas soluções, né? Aliás, eu brinco que... Eu brinco não, na verdade é o que eu acredito, que a crise é o verdadeiro motor do desenvolvimento da humanidade. Sem a crise, provavelmente a gente estaria ainda morando nas cavernas ou pendurado nas árvores. Porque enquanto você está ali, quentinho, tem comida, tá seguro, para que você vai mudar? Não é? O que eu dei de exemplo, né, falando um pouco de crise, um beijo, André Capeluto, nosso professor maravilhoso que entrou aí. André. Obrigada, André. Meu irmão. As meninas também, Paulinha. Tem várias meninas aqui, depois a gente manda beijo para elas. Mas sabe uma coisa que eu comecei a estudar nesses fenômenos de comportamento? Eu acho que a importância do design agora vai ser essencial e vem muito na minha cabeça em moda. O pós-guerra, a revolução que teve na moda no pós-guerra, e voltando lá atrás, o Renascimento italiano, que foi o grande salto estético depois de uma grande crise. Então, eu acho que a gente tem aí uma mexida que vai fazer quem trabalha com joalheria olhar com essa seleção de materiais para outras entradas, talvez uma reconstrução, né? Não tenho dúvida, Bianca. Aliás, você que se formou no IED de Milão, você sabe da história do IED, o fundador do IED tinha uma escola de datilografia. Né? E a visão dele do pós-guerra foi que a moda, né, a Itália está precisando de inteligência, né, de design, né, e foi aí que surgiu o IED.
Mas eu estou convicto que é hora de romper alguns paradigmas, e um deles é essa questão do teor do ouro, porque quando a gente fala em ouro 10, existe uma dúvida, né, que vem de encontro com uma cultura popular do tal do ouro baixo, né? Sim. E ouro baixo não existe, gente. Quem é minha aluna e entrou aí sabe que eu brinco com isso, porque não existe ouro anão. Existe uma peça de joalheria que tem pouco ou mais ouro dentro do contexto, né? Dentro do percentual, ok? Então, você começa lá com ouro 24, que é ouro puro, e você coloca as ligas, né? 22, 18, 16, 14, 10 até 9. Então, não existe ouro baixo. O que existe é má fé. É má fé onde, historicamente, né, a gente tem ali alguns comércios aí no Brasil que, infelizmente, adotam a postura de vender joias como se 18 fossem, e não são. Tem o teor menor, daí o ouro baixo. Eu ia te perguntar isso. Na live que eu fiz com a Eliana Gola, do livro, que a gente fala aqui um pouco para quem gosta de joia e me segue, e aí até para as alunas também, ela me deu uma legenda muito interessante. Eu falei para ela, Eliana, eu aprendi que não existe semi-joia, existem joias folheadas. Então, da mesma forma, a joia folheada, ouro 18. Isso ela me esclareceu total, e eu também fiz questão de conversar e explicar para as pessoas. A história do ouro 10 ou ouro 14, ele sendo bem esclarecido na legenda, na comunicação, na apresentação desse produto para o cliente final, em termos estéticos e visuais, é praticamente a mesma coisa, não é? A liga, se ela fizer, a liga fica muito similar. A olho nu, entre aspas, não tem como você saber. Por isso que tem a história da má fé também, né? Exatamente. E, inclusive, bem colocado, bem lembrado essa questão, que hoje, tecnologicamente, as ligas para o ouro 10, elas melhoraram muito de qualidade, dando uma cor muito mais semelhante ao ouro 18, mais vivaz, né, do ouro 18, e também a questão do quebradiço, né, porque quanto mais liga e menos ouro, o que acontece? A joia, ela fica com um potencial maior de ser quebrada. Ela tem uma resistência menor, né? Mas com essas ligas que foram desenvolvidas, principalmente nos últimos 5 anos, e principalmente os italianos fizeram um excelente trabalho nisso, você tem uma joia com resistência à quebra e com cor muito semelhante ao 18. Eu vou contar rapidamente para vocês uma história profissional que eu tive, onde eu descobri um cluster, um local, uma cidade no Rio Grande do Sul, chamado Barão de Cotegipe, que tem ali, não são bem fábricas, na verdade são oficinas um pouco menores ou maiores que produzem exclusivamente joias com ouro 10. Legal. Eu fui nessa cidade, em Barão de Cotegipe, fica pertinho lá de Santa Catarina, é uma cidade de pouco mais de 4 mil habitantes, e eles estão dentro de um cluster oferecendo joia com liga 10 para um público gaúcho que compra o ouro 10 como ouro 10. Que já tem consciência, né? Exatamente. Entendeu? Então, a questão do ouro 10, eu acho que, na minha perspectiva, ela depende muito do varejo comprar essa ideia. Porque os fabricantes estão se organizando, porque eu sei das dificuldades técnicas dos fabricantes que têm linhas de produção de ouro 18, e para você poder ter uma linha de produção de ouro 10, tem uma série de desafios de organização, que eles chamam de PET, de produção, mas para desmistificar junto ao público, junto ao consumidor final, é uma tarefa do varejo comprar essa ideia, efetivamente. E das designers acreditarem também, né? O que eu costumo sempre conversar com você, eu acho que teve uma revolução industrial, uma revolução de consumo na joalheria a partir do momento que ela saiu
de um dia a dia de bancada para a era industrial. E aí a gente foi na Vicenza Ouro e viu aquela outra parte toda de maquinário que é tipo gigante, e que quando a gente vai com as meninas, a gente fica meio sem saber qual é a entrada que vai, porque tem 10 mil máquinas, 50 mil recursos, né? Isso eu estou falando assim, que é uma tecnologia que já existe, que pode chegar por aqui, e você vê que às vezes precisa vir lá de fora essa informação, sendo que às vezes tem aqui, que nem você está me contando. É uma questão de mindset e de comunicar bem, né? Quem sabe isso pode ser uma alternativa para quem está começando agora e não quer mudar totalmente a estética do produto, mas pode ter uma economia de matéria-prima, né? Exato. A questão das designers é muito importante, que você colocou, muito bem colocado. Existe uma pequena adaptação técnica, né? Porque para você fundir joias com ouro 10, você tem diferenças técnicas em relação ao ouro 18, mas a liberdade de criação ganha uma outra dinâmica, porque você praticamente reduz pela metade o impacto do custo do ouro, sem necessariamente perder o valor do ouro. Exato. Correto? Então, é essa a diferença que precisa ser equilibrada, ajustada, né? A questão do preço e valor, do que você coloca, de como você evolui dentro desse equilíbrio entre custo e preço e valor. Isso já está sendo feito nos players, né? A gente está falando aí de H-Stereo e Vivara, e eu vi a Monte Carlo também, que já entrou com a prata, também como uma alternativa de material. E o que eu tenho falado muito, assim, com todo mundo que me pergunta, é assim, olhe para novos materiais, mas não deixe de lado o seu design, porque eu acho que a gente vai entrar na era do design em joalheria. Porque daqui para frente, com todas essas mudanças, as pessoas têm um desejo de coisas novas, mas vai ter que ser adaptado todo esse custo, né? Como que você viu essa entrada da prata aí nessas joalherias grandes? Natural, né? Acho natural. Se você olha para as grandes marcas, né? Você vê que todas, basicamente, sempre trabalharam com prata. Eu acho que o brasileiro, nesse aspecto, é muito ranzinza, sabe? Ele tem o consumidor brasileiro, né? Eu acho que você tem que ser mais aberto às mudanças, às propostas, né? E eu vejo com bons olhos a vinda da prata. Certamente ela vai ganhar um espaço importante em função da diferença de custo. Para você ter uma ideia, o quilo da prata, vai lá, o grama da prata hoje com todos os impostos incluídos, R$ 4,70. Nossa! Né? E prata é prata, né? Na verdade, eu vou até usar aqui uma citação bacana, foi do JP Morgan, não, aqui, foi do Norman Franks, ele é autor do livro Money and Health, de 2002, e ele diz o seguinte: ouro é o dinheiro da realeza, prata é o dinheiro dos cavalheiros, escambo é o dinheiro dos camponeses, mas dívida é dinheiro dos escravos. Temos todo um processo aí, não é mesmo? Exatamente. Então, tem espaço para todos, eu não tenho dúvida disso. Tem muito espaço. E qual você acha que é o desafio do ouro daqui para frente? Agora, para a gente entrar um pouco na questão de rastreabilidade e de sustentabilidade, que é um assunto que a gente sempre conversa muito. Eu sei que você tem projetos, inclusive lá na minha terra. Isso. A minha terra é uma terra produtora, né? Eu não estou muito lá, mas eu sei que é. Mas qual é o desafio agora daqui para frente, nessa parte de rastreabilidade e de sustentabilidade para o mercado? Eu estou falando assim, de uma ponta na outra. Tanto da menina que vai começar a trabalhar com joia, até chegar nos grandes players. Como que você acha que vai ser o futuro desse posicionamento? Primeiro, todo mundo sabe qual é a sua terra?
É. A nossa audiência sabe qual é a sua terra? Quem me conhece sabe que eu sou de Cuiabá. As meninas todas estão entrando aqui. Isabela, um beijo. Tem tanta gente legal, Mário. A gente vai acabar um pouquinho antes para a gente dar beijo para todo mundo, tá? Porque tem um monte de Tá menina bom, aqui. legal. Não, Cuiabá é fantástico, é um polo aurífero, e lá existe um trem de aurífero, que a gente diz, muito importante, que vai até Poconé, que você também conhece, né? Uhum. Que ali é a entrada, Poconé, que é a entrada do Pantanal, assim como tem um trem de vários, aliás, ali já mais na região amazônica, né? No Mato Grosso amazônico, já entrando ali para o lado também ali do Lá em cima, Pará, né? etc. Exatamente. Sem dúvida nenhuma, o desafio do ouro é a rastreabilidade. Inclusive, eu quero compartilhar com vocês uma notícia que me chegou hoje, na verdade, que é de um dia atrás. Foi descoberto na China 83 toneladas de ouro falso que foram usados para serem colateral para a solicitação de empréstimos no valor de 2 bilhões de dólares na China. Nossa. 83 toneladas, gente, 83 toneladas é quase tudo que o Brasil produz num ano, é 80% na verdade. O Brasil hoje produz aproximadamente 6 toneladas de ouro por ano. Somos aí o 9º ou 10º país produtor. A China é o grande produtor de ouro no mundo, com 440, 450 toneladas. Mas o que é gritante é que a China também é o maior consumidor, com 640 toneladas ano. Nossa, sabe o que eu Só ia te falar a que eu vi hoje? Nossa, sabe o que eu vi hoje? A Bulgari abriu, né? A Bulgari abriu na Itália. Eu até botei uma fotinho depois no post, vocês podem ver. Ela abriu, já todo mundo de máscara, não sei o quê. E já teve umas vendas, assim, para os chineses na Itália, gigantes. Gigantes. Eu vi no site deles no LinkedIn. Tudo quando você fala de China é exponenciado, né? Não tem, você não tem uma percepção de volumes pequenos e quantidades pequenas, né? Mas, assim, quando você fala em ouro, a China hoje é o principal produtor, o principal consumidor, e a diferença entre o que eles produzem e o que eles consomem é o dobro do que o Brasil produz em um ano. Nossa. E o segundo maior consumidor, a Índia, com 550, 560 toneladas, e com detalhe, eles não produzem 1 grama de ouro. Eles só consomem. Só consomem. Impressionante. Isso é a cultura indiana, né? Mas, voltando à questão da rastreabilidade, isso é fundamental. Inclusive, a associação da qual eu faço parte da diretoria, que é a ANORO, a Associação Nacional dos Produtores de Ouro, nós estamos muito empenhados em organizar e ocupar um espaço, na verdade, que deveria ser do poder público, para que a gente possa vir não só a salvar ou a ter uma postura de exploração com sentido de organização e de sustentabilidade do bioma amazônico, mas também do valor do ouro que é produzido no Brasil, porque se alguma coisa não for feita assim, muito seriamente com relação à ordenação dos garimpos e das pequenas minerações, o Brasil pode vir a ser rebaixado a título de fornecedor de ouro, em termos de qualidade de origem, ao ouro africano. Nossa, a gente perde toda a construção, né? Perde toda a construção que tem. A confiabilidade, né? Eu venho tendo alguns questionamentos, algumas perguntas de designers, joalheiros. Inclusive, tive uma boa conversa com o mestre Yuri, que é um dos sócios da BDG, a respeito disso, que ele vem sendo cobrado exatamente por
ter ouro com origem conhecida e ambientalmente correta, né? Uhum. E isso é um desafio grande, mas que pode ser, sim, construído, pode, sim, ser minimizado, respeitando, obviamente, as características de cada mercado e de cada produto. Então, por exemplo, o ouro, Bianca, ele tem uma dificuldade grande, porque diferente do diamante, que ele tem ali as cadeias de carbono, que você pode identificar a origem dele, o ouro, depois que você tirou da terra, você processou e gerou o que a gente chama de bullion, né? Sim. Desta fase em diante, que é a purificação, não dá para identificar de onde o ouro veio. Tem que É ser um trabalho de impossível. base muito bem feito, né? De base mesmo. Exatamente. Nessa Exatamente. matéria que saiu hoje, só buscando aí de novo um ponto, que eu acho que é interessante para quem está aqui, que é designer de joias ou é consumidora de joias, eles falam da questão dessa parte de base, da informação de base, de onde vem esse ouro. Hoje, Mário, eu queria que você explicasse um pouco. Se uma pessoa, assim, uma joalheira, uma menina que está começando a fazer uma coleção de joias, quer ser designer, ela tem como comprar um ouro certificado, um ouro verde, a história do green gold? Centraliza um pouco para a gente entender, assim, a grosso modo. Porque eu acho que até o consumidor final vai querer saber de onde vem o ouro daquela joia que ele está comprando. É uma consciência que lá fora já é fortíssima. Os millennials todos já vivem assim fora do Brasil, os chineses principalmente, né? Pelo que eu tenho estudado e lido. E hoje, assim, essa consciência está cada vez mais forte. A pessoa vai querer saber mais de alguns anos para frente de onde vem esse ouro dessa joia que eu estou comprando. É possível isso hoje já? Eu diria o seguinte, existe essa possibilidade, mas a oferta é muito pequena ainda, né? Tivemos um grande exemplo da Pandora, né, que declarou, já tem, acho que não sei se já tem um mês, Eu vi. que a Pandora não vai usar mais ouro apenas reciclado, na verdade, né? Então, assim, existe uma dificuldade ainda muito grande de você obter o ouro, o tal do ouro verde, ou fair gold, né, como chamam. Primeiro pelo seguinte, a produção, ela precisa ter condição de ser auditada. Então, qualquer um pode chegar e falar, o meu ouro tem origem fair, ou verde, enfim. Mas quem auditou? Quem foi lá e colocou o selo, não, né? O selo de, ó, esse ouro aqui é fair, esse ouro... E o que é ouro fair, ou o que é ouro verde, né? Isso também ainda não está muito claro, mas, assim, o que seria a perfeição? Seria o ouro originado de garimpo aluvionar, né? Que é o garimpo que se utiliza praticamente da flor da terra para poder garimpar o ouro, no máximo até 10 metros de profundidade. E que tem uma estrutura em torno sustentável, né? Que tem uma estrutura toda organizada. E que após exaurida aquela reserva, a área precisa ser recuperada, que não pode haver interferência de nenhuma substância química, né? Entre elas a mais utilizada é o mercúrio. Uhum. Não pode ter trabalho escravo, trabalho infantil, e precisa obedecer todas as regras fiscais, né? Para que você possa ter o ouro não só da forma ambiental, como da forma como ele foi explorado, produzido e vendido, distribuído. Toda essa cadeia, Bianca, ela é complexa. Para você poder ter esse ouro dentro desse padrão, que eu conheço e não conheço pessoalmente, eu conheço de estudar, enfim, de procurar, pesquisar, você tem hoje 3 fontes, que é uma na Colômbia, uma no Equador e uma, se eu não me engano, no Panamá. Ponto. Que produzem, assim, coisas de 3, 4 quilos de ouro por mês. Que é pouquíssimo, né? Entendeu? Só para completar, para vocês terem uma ideia,
A fábrica que eu levava os alunos lá na Itália para visitar, só uma fábrica de Arezzo consumiu 850 quilos de ouro mês. É muita coisa, né? Teve uma pergunta aqui, depois eu vou até ver uma delas que perguntou, falando se é possível reciclar o ouro. A gente tem aquele ouro que pode ser comprado das bancas, das escolas de ourivesaria, ou você pode também fazer um upcycling de joia antiga que você já tenha, né? E transformar em joia nova. É um pouco uma opção de upcycling, de reciclagem de joia com um novo design, que ela já ocorre em algumas joalheiras e que pode ser uma forma também de começar a construir essa consciência. Mas é um caminho longo, né, Mário? Eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que ainda estar aqui para ver, né? Essa construção. É longo, é um caminho longo, né? E, assim, existe uma estimativa que deve existir mais de 800 mil toneladas de ouro já manufaturados no mundo, desde as primeiras ocorrências que se achou peças em ouro ali no paleontólogo, lá bem longe. Então, o que acontece? O ouro ele não desaparece na natureza, na verdade, né? Possivelmente, na minha aliança aqui, por exemplo, talvez tenha um micrograma aqui de algum ouro que foi utilizado no Egito. Então, o ouro ele é pulverizado pela Terra inteira. Existem, inclusive, algumas micropartículas em nós mesmos, né? Qual que é? Então, ele falou, mas o ouro não é raro? Sim, ele é raro na ocorrência onde ele possa ser explorado, né? Sim. Então, quando você coloca desta forma e você tendo um estoque de ouro já manufaturado gigantesco no mundo, faz todo sentido você entender que esse mercado de reciclagem, né, a economia circular, faça sentido. Aí, aqui no Brasil em particular, a gente tem muita dificuldade com relação à legislação e tributação, né? Então, o que a gente usa um termo em inglês chamado de scrap gold, que é exatamente esse ouro de reciclagem, que vem a sua grande maioria de joias, mas também vem um pouco ali de eletroeletrônicos, de alguns equipamentos odontológicos, mas majoritariamente de joias. Existe uma dificuldade grande por causa da tributação aqui no Brasil, que não permite que esse ouro chegue com mais competitividade. Entendi. Ele tem uma passagem com vários impostos em sequência que encarecem esse vai e vem. Mas para a joalheira final, uma alternativa aí, puxando um pouco em comunicação, para a joalheira final, uma alternativa é trabalhar esse redesign com matéria-prima que às vezes a cliente já tem, ou aceitar esse ouro dessa cliente como um commodity para dar um desconto numa compra nova. Então, aí a gente volta de novo para o ponto da exigência do design. Um ponto que eu queria também puxar com você, porque todas as vezes que a live fica incrível, ela vai acabar, tá? Toda vez que a gente está falando no auge, falta 10 minutos. Enfim, mas eu vou puxar um ponto que eu acho importante. A gente trocou uma ideia, eu até mandei esse e-mail para você. Lembra que a gente falou um tempo atrás que na Itália a Bulgari está implantando lá na região nova da ourivesaria dela várias torres de treinamento para os jovens serem capacitados para outra parte da cadeia joalheira, que não é só o design, que é a parte de gravação, de pilotagem das peças, enfim. Eu queria que a gente falasse um pouco dessa parte do desenvolvimento de produto do ouro, disso, porque cada vez mais o design vai ser importante e também o fazer da peça de joia, né? Não só desenhá-la, mas entregar esse produto final para essa cadeia toda estruturada. Eu vejo como um desafio isso. Na Itália já funciona muito bem, né? E, inclusive, a gente leva elas para visitarem, porque é um pouco o gancho da escola, mas eu acho que essa parte da cadeia aí precisa ser um pouquinho mais trabalhada e valorizada também, né? Porque todo mundo quer ser designer. Todo mundo quer ser designer. Exato. E assim, eu vejo uma tendência para mim já estabelecida do designer, que não basta apenas você ter
a criatividade, você precisa entender do conceito de produção também, para que você consiga ser mais eficiente na hora de propor, né, a peça, a joia, no caso. Bianca, eu vou dizer assim para você com muita tranquilidade, eu conheço várias fábricas, muitas fábricas, São José do Rio Preto, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Eu vou dizer para você que, assim, tecnologicamente, as plantas brasileiras, elas não estão muito longe do que existe de melhor lá fora. O que nos falta, na verdade, é massificação, é você ter escala, é escalável. Então, de fato, quando você olha um fabricante lá fora, que ele tem um alcance, né, de clientes no mundo, não é local, e quando você vê uma fábrica aqui brasileira, você vê a diferença, ela é brutal, né? Você não tem muita diferença tecnológica, mas você tem uma diferença de abordagem. E o Brasil, desde que o design foi reconhecido, inclusive teve Semana Brasileira em Londres, em Paris, isso ali na primeira década dos anos 2000, e o design brasileiro passou a ser influente, a gente parou de ser apenas consumidor do que vinha de fora, a gente começou a propor design, infelizmente devido a custo Brasil, né, óbvio, né, e talvez uma união, uma concatenação maior do ramo, no sentido de a gente exportar o que a gente faz aqui, o que a gente cria muito bem aqui e o que a gente produz muito bem aqui, né? Sim. E aí, quando eu olho hoje a situação como ficou o câmbio, né? Hoje o câmbio fechou em R$ 5,36, né? Para você fazer um investimento de trazer tecnologia lá de fora, ficou extremamente caro, né? Caro. Então, a gente está num processo onde a gente vai ter que adotar realmente ações criativas e diferenciadas, tanto na questão da produção como comercialização de joia, para que a gente possa contornar, inclusive, uma possibilidade que, ao longo do tempo, e não muito tempo, a gente perca, inclusive, essa sinergia tecnológica, porque está difícil investir. E eu acho que a gente, o que eu fico impressionada é que a gente brinca, os top 5 do mundo são brasileiros. Fernando Jorge é um, a Ana Cunha é outra, a Bia Tambelli, que foi nossa aluna, também estava na matéria hoje, o Ara está muito bem fora do Brasil, inúmeras marcas que eu posso citar aqui, que você pode citar, que os designers se dão muito bem vendendo lá fora e que muitas vezes aqui não conseguem devido a toda essa logística que a gente está falando. Eu acho que é um cenário que, ao mesmo tempo que ele é positivo para quem desenvolve o produto com design, com essa alternativa de materiais, a mudança toda de mercado com Covid, enfim, as pessoas estão consumindo coisas de maneira diferente, com outros valores. Eu vejo que a joia tem uma conexão emocional muito grande, então eu costumo dizer, todo mundo me fala, quem entra no mercado de joalheria se apaixona por joalheria, fica só no mercado de joalheria. Eu sou uma vítima disso, você sabe que eu gosto, aprecio, tenho que aprender muito ainda, mas a cada live eu vejo que a conexão emocional que a joia traz para a pessoa, ela supera muitas dessas dificuldades de produto. Então, é o que eu brinquei com você uma vez, eu estava lá em Cuiabá, vendo uma outra coisa com o Orives, que é amigo nosso, e ele colocou um diamante. Eu falei, olha, Mário, eu tô passando mal. Você lembra que eu te mandei? Eu falei, eu tô passando mal aqui. O que eu faço? Não sei o quê. É uma coisa que tem um apelo emocional, então eu queria deixar uma mensagem, a gente já falta 5 minutos, vou deixar para você falar as palavras finais, mas eu queria incentivar as pessoas a continuarem, a dizer que tem pessoas para consumir o seu produto tem um design, tem uma história de valor, comunique bem o seu produto para que você continue vendendo, não desista e procure olhar de outra forma para o design, né? Porque às vezes você fazendo uma adaptação de material agora, se isso melhorar e as coisas acalmarem, o valor agregado da joia ele é eterno, ele não vai mudar. Eu acho que não vai mudar. Não,
Não, e assim, lembrando do meu querido mestre e irmão, o André Caperuto, a joia contemporânea, ela não se limita ao ouro, não se limita ao diamante, ela não se limita aos metais ou gemas preciosas, né, ou de alta preciosidade, né, porque tudo é precioso, cada um tem seu preço. Mas eu vejo que a significação da joia, o potencial que ela tem de ainda emocionar, de ela significar, de ela ser um agente importante dentro das nossas vidas pós-Covid, aumentou. Agora, como fazer essa leitura? Né? Como encaixar? E aí você também tem, e o que você é mestre nisso, Bianca, é a questão de como que você agora trata o online da joia versus... Sim. Aliás, não é versus, porque não é contra, é com o offline, é junto. Sim. Né? Como é que você faz esse offline e esse online? O termo é physical, que é físico com digital. É um termo híbrido entre essas duas coisas. Entre essas duas coisas. O ouro sempre vai ser ouro. Eu acho que uma coisa que a gente já vive, a gente já cresce e a gente nem sabe como que aprendeu, porque isso está, acho que, no inconsciente coletivo. Ouro é ouro. Né? A gente sabe o valor, a gente já tem intrínseco nisso. Então, a utilização do ouro na joia, a joia nunca vai morrer. Não vai. Efetivamente não, mas mudou a dinâmica. O modelo de negócio que nós tínhamos antes do Covid, que já estava sendo muito discutido, ele, na minha humilde opinião, ele morreu, o modelo de negócio que a gente tinha, e nós estamos para criar outro. Então, o que eu deixo aí de mensagem para os minhas alunas que estão por aí, amigos, enfim, empresários do ramo, e também para o público que vê o ouro como investimento ou como proteção patrimonial, é que vamos sair da caixinha, né? Vamos sair da caixinha, vamos pensar diferente, não vamos ter medo de tentar, porque o mundo vai carecer de novas soluções. Né? Sim. E tem aquela velha frase já batida, mas que eu gosto de usar, não adianta fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Obrigada, Mário. Olha, eu queria dizer muito obrigada, agradecer todo o seu apoio. Nós somos parceiros, já tem aí, quase 4 anos, né? 3 anos, você que acreditou mais. E aí a gente criou essa disciplina de Early Online. Temos falado muito de comunicação digital no curso e também nas lives. A minha ideia com essas lives é sempre trazer mais informação. Sábado eu vou estar aqui com a Roseli, espero ver você acompanhando e mandando suas perguntas. Vai ser legal. E eu acho assim que um mercado que a gente não falou, e que eu vou fazer uma outra live, que eu acho que é uma esperança para quem está aqui, primeiro além da mulher comprar joia para ela mesma, isso fazer bem para ela e ela ficar feliz mesmo em casa, tá? Isso acontece, tem acontecido. Um mercado que eu acho que vai crescer muito é o mercado de celebrações. Eu acho que vai voltar Sim. com tudo, o noivado, o casamento, a renovação de bodas. Eu acho que agora, quando a gente sair dessa parte trancada em casa, eu acho que as pessoas vão querer comemorar e celebrar estarem vivas. E nada melhor do que joias para isso, né?